Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas sinta-se cumprimentado. Esse vídeo que a gente está começando agora é o primeiro de uma série de vídeos, onde eu quero falar com você aqui, compartilhar um pouco a respeito da certificação 1Z01094. É a certificação lá da OCI que fala a respeito de integração de dados e migração de banco de dados, né? Eu tirei essa certificação recentemente, alguns dias atrás, e eu quero compartilhar aqui com vocês tudo aquilo que eu estudei, né, de uma forma mais resumida, obviamente, de uma forma mais direta e tentar ajudar, enfim, quem quiser reforçar os seus estudos para poder seguir com essa certificação. Então vamos lá. Essa certificação, ela vai falar, obviamente, como já podemos ver aqui na imagem, a respeito de migração de bancos de dados para o OCI e de integração entre bancos de dados. O foco lá no OCI, o banco de dados final, neste caso aqui, desta prova aqui, é sempre o banco de dados Oracle, né? A gente sabe que lá na OCI dá para ter outros bancos também. Você pode ter MySQL, agora recentemente colocaram Postgres, enfim, pode-se ter outros bancos lá da OCI, né? Mas essa prova aqui, ela foca sendo o banco de dados de destino, o banco de dados final, o Oracle Database. Então vamos começar aqui a nossa caminhada. Primeiro item, o que tem de banco de dados Oracle lá na OCI? Basicamente, você tem quatro tipos, vamos usar a palavra tipos aqui, né? Quatro tipos de bancos de dados. Você tem o primeiro, que é o que a gente chama de DBCS, que nada mais é do que Database Cloud Service. É um banco de dados como serviço. E você vai poder encontrar esse banco lá, tanto nas versões Enterprise quanto Standard. Ele é o banco de dados mais acessível do ponto de vista financeiro, porque ele conta com uma possibilidade de configurações ali bem flexíveis, né? Você consegue começar com o mínimo possível de memória e CPU e disco também, e à medida que vai sendo necessário, você pode expandir, né? Por exemplo, memória e CPU você pode tanto aumentar quanto diminuir. Só o disco que não, né? Quando a gente fala de disco, infelizmente a gente pode apenas crescer, não dá para você encolher os discos depois, né? Mas enfim, o DBCS ele é o primeiro banco de dados ali que você vai ter no OCI, ele é a primeira opção, né? Como se fosse a porta de entrada. E aí depois desse cara, você vai poder ter o quê? A Exadata. Aí já pula direto para uma Exadata, que já é um produto mais robusto, já é um produto focado mais para empresas grandes, né? E a gente vai ter lá a Exadata em duas perspectivas. Eu posso ter essa Exadata com uma infraestrutura dedicada para mim, né? Então imagina que é como se você tivesse uma Exadata fisicamente falando, aquela que ficava no seu data center, só que agora ela está lá na nuvem. E aí toda a infraestrutura é sua. Você pode criar lá quantos VM clusters ela suportar, né? E a infraestrutura dela também é uma infraestrutura flexível. Ali eu coloquei a palavra elástica, né? Quer dizer que eu posso também aumentar e diminuir conforme a demanda. Esses dois primeiros aqui que a gente está falando, por exemplo, o DBCS e a Exadata, ela vai ter, por exemplo, uma infraestrutura gerenciável, ou seja, eu preciso tomar cuidado com algumas coisas ali, né? Eu tenho que dar manutenção em algumas coisas da infraestrutura. Por exemplo, eu preciso aplicar patch, eu tenho gerência, por exemplo, do sistema operacional, se precisar instalar pacote, enfim, mexer alguma coisa nesse sentido, eu consigo dar um passo além do produto final ali, que é o banco de dados, né? Quando eu falo tanto de DBCS quanto de Exadata. E aí depois a gente pula aqui para nossa extrema direita, onde tem outros dois tipos de bancos de dados ali, que na verdade é o Autonomous Database. E esse Autonomous Database a gente consegue dois modelos lá. Por exemplo, eu vou ter um Autonomous Database numa infraestrutura compartilhada, né? Então, obviamente que de uma maneira lógica, só eu enxergo aquele banco de dados. Meus dados não estão acessíveis a ninguém que não seja da minha empresa, né? Mas a infraestrutura por trás é compartilhada. Outros clientes vão compartilhar do mesmo hardware, por assim dizer. Mas eu também posso ter esse mesmo Autonomous Database numa infraestrutura dedicada, se for o caso, né? E aí, obviamente, infraestrutura dedicada, aí o hardware é seu, você está completamente isolado dos outros.
Então eu tenho esses dois modelos. E seja esse modelo tanto de infra dedicada quanto de infra compartilhada, ainda tem duas opções de bancos de dados que você pode ter lá dentro. É o banco de dados transacional e o banco de dados no modo de data warehouse, né? E isso vai basicamente afetar a questão de configuração. Quando você fala que o banco é transacional, ele tem um modelo de configuração, parâmetros, enfim, uma série de coisas. E quando ele é um DW, é outro modelo. E vai envolver funcionalidades, algumas coisas nesse sentido. Repara nessa parte mais baixa da tela aqui, ó, que tem essa tarja azul. Então, quando eu olho nos dois primeiros modelos, como eu falei há pouco, eu tenho, por exemplo, uma infraestrutura gerenciável, onde eu vou precisar mexer, né? Vai haver necessidade de fazer manutenção, de fazer o gerenciamento dessa parte de infra. Ao passo que quando eu venho para o lado do Autonomous Database, é tudo 100% autogerencial, né? Ele se gerencia sozinho. O conceito do Autonomous Database é aquele banco de dados que tem vida própria, do ponto de vista de gerenciamento, né? Então você simplesmente pega lá o seu login e senha e sai usando. Ele vai tomar conta sozinho da questão de segurança, da questão de resolver eventuais erros ou problemas que aconteçam. Ele é um banco que foi feito para andar pelas próprias pernas. Aquele trabalho de DBA, basicamente, ele não vai existir quando for um Autonomous Database. Para a gente resumir esse slide aqui. Então, o que existe de banco de dados Oracle na OCI? DBCS é um banco de dados mais acessível, ele é o primeiro banco de dados, e eu tenho basicamente ali tudo que um banco de dados Oracle tem, né? Só que a capacidade computacional dele, ela não vai ter, por exemplo, o mesmo desempenho de uma Exadata. Exadata, aqui eu já vou ter outras coisas. Aqui dentro de uma Exadata, por exemplo, eu já vou poder usar Oracle Hack, DataGuard, enfim, um monte de coisas. E quando eu venho para o Autonomous Database, aí ele é 100% autogerenciável, né? Então ele toma conta da vida dele e eu só vou basicamente ter a função de utilizar o banco de dados. Grava aí, ó, questão de prova. Os tipos de bancos de dados que você tem dentro da OCI. DBCS, Exadata, numa infraestrutura dedicada e elástica, e tem um parênteses aqui, né, que eu não disse até então, que você pode ter Exadata lá na OCI, como você pode também ter Exadata dentro do seu próprio data center, né, que é a Cloud at Customer. E depois a gente tem o Autonomous Database, seja em infra dedicada ou infra compartilhada, e os modelos de banco de dados vão ser os modelos transacionais e DW. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai falar um pouquinho de estratégia de migração. É mais para a gente entender os conceitos. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, né? Então aqui a gente vai falar de conceito mesmo para entender o que são as coisas e depois nos demais vídeos a gente vai começar a falar de coisas mais técnicas. Então quando eu falo de estratégia de migração, basicamente eu preciso pensar no momento que essa migração vai acontecer. Por que eu preciso pensar nesse momento? Pela característica da aplicação que eu tenho. Existem, por exemplo, operações que vão ser 8x5. É aquele sistema que, vamos imaginar que no sábado e domingo ninguém usa. Ou seja, eu posso ter essa janela para parar e fazer minha migração. Então, ela é uma migração que eu tenho uma parada agendada, vai gerar indisponibilidade, mas essa indisponibilidade é gerada no momento em que ninguém trabalha. Então, não tem problema. Eu faço toda a migração do banco a certas aplicações e tal, depois, quando chega o período do pessoal trabalhar, eles abrem o sistema e vão acessar o banco de dados já na OCI. Né? Essa é a migração que permite parada. E na contramão disso, nós temos as migrações que vão acontecer nas operações 24/7, que aí vão ser o quê? Operações onde não é possível parada. Existem aplicações que não pode parar, né? Só você imaginar aí, por exemplo, aplicações do ramo financeiro aí, dos bancos, né? E-commerce. Então, essas aplicações não param. Então, o que acontece? Para fazer a migração, a estratégia vai mudar um pouquinho. Porque o que acontece? Primeiro você faz um clone para o destino, né, do banco de dados, só que esse clone eu faço sem o banco de dados parar. Ou seja, eu estou levando as informações lá para a OCI, mas estão entrando informações novas. Essas cópias, neste momento, não serão equivalentes. Sempre o destino vai estar defasado com relação à origem. E depois que eu faço
migração inicial, automaticamente nós vamos precisar fazer o quê? O processo de tirar esse atraso, de balancear essas informações, de ter os dois ambientes sincronizados. Uma vez que eles estão sincronizados, aí sim a gente faz a questão da virada de chave, que é desapontar o que estava indo para o ambiente de origem e apontar para o destino. Então essa parada, só para trocar essa conexão, ela é uma parada muito mais curta, né? Tem que ser uma parada ali de minutos, não pode ser algo onde a gente fique dias parado, né? Então, neste caso, é um outro tipo de operação. Procura memorizar isso, porque o que vai acontecer? Nos próximos vídeos e nos próximos slides, quando a gente entrar nas ferramentas de migração, elas vão pedir que a gente já tenha essa informação aqui já bem clara, que eu posso fazer migrações onde é permitido uma parada e eu posso fazer migrações também onde não é permitido haver uma parada de ambiente. E o processo de migrar como um todo, imaginando o seguinte, olha, vamos migrar o ambiente X lá para dentro da OCI. Quando a gente tem essa ideia e começa essa jornada, o que é preciso? 3 pilares principais aqui. Eu preciso fazer um processo de avaliação. Quando você consulta lá no treinamento oficial, eles chamam de Access Evaluate, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma avaliação no seu ambiente, eu tenho que olhar o meu ambiente de origem, saber o que eu tenho ali, como que eu vou encaixar isso lá no destino. Isso eu posso fazer de maneira manual, como eu também tenho uma ferramenta, que é esse CPAT aí, que é o Cloud Pre-Migration Advisor Tool, né? Bom, essa avaliação manual, por exemplo, é ver se o que eu tenho no destino cabe na origem, como por exemplo, ó, um exemplo bem absurdo. Ah, eu tenho um banco de dados Oracle 10G, dá para migrar? Não dá. Lá na OCI só aceita banco da 11204 para cima. Aliás, no momento em que eu gravo esse vídeo, nem 11204 aceita mais, né? Aceitava até alguns dias atrás, até janeiro de 2024. Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2024, mas a Oracle já não está aceitando bancos de dados 11.2 mais, nem a último release lá, 11.204, já não é mais possível, né? Então, esse exemplo bem drástico, olha, eu tenho um banco de dados em que a versão da origem não cabe no destino. Então, o que eu preciso fazer? Preciso trazer ele na origem ainda para uma versão tolerável para depois migrar. Um outro exemplo, olha, eu tenho no meu banco de dados alguma coisa ali vinculada com a aplicação, vamos imaginar que ela gera arquivos no diretório do sistema operacional do banco. Como que eu vou ajustar isso quando for lá para o CI? Então são todos esses detalhes que a gente precisa prestar atenção na hora de migrar para não ter problema. Então, como a gente estava falando, eu posso fazer isso de maneira manual ou posso usar essa ferramenta, que é o CPAT. A gente vai ver mais para frente aqui alguns detalhes a respeito dele. Uma vez que eu fiz essa etapa de avaliação, eu entendi como que é meu banco de dados hoje, como que eu vou acomodá-lo lá dentro da OCI. Aí agora qual que é o próximo passo? Eu preciso pensar na ferramenta que eu vou usar para fazer essa migração. Basicamente tem 4 tipos de ferramenta. A gente pode usar o Zero Downtime Migration, que é o que é conhecido ali como ZDM. A gente pode usar, por exemplo, o DMS, que é o Database Migration Service, e pode usar as ferramentas aí que já são mais conhecidas, por exemplo, dos DBAs, né? O RMAN e o Golden Gate. E aliás, por exemplo, quando você usa o Zero Downtime Migration, você acaba usando ele junto com o RMAN e o Golden Gate, né? Mas enfim, eu avalio meu banco na origem, entendo como que eu vou acomodar ele no destino, depois eu penso na ferramenta que vai fazer esse caminho, né, que vai fazer essa jornada de sair do meu data center e chegar na OCI, e depois que eu escolher a ferramenta, de fato eu executo a migração, né, que é quando a gente vai começar de fato transferir os dados que eu tenho na origem e mandá-los para o destino. Um pouquinho aqui a respeito do Cloud Pre-Migration Advisor Tool. O que esse cara é? Uma ferramenta que auxilia a gente a olhar o banco de dados de origem e falar se esse cara vai caber lá no destino, né? E quando eu estou falando caber, não é do ponto de vista de tamanho do banco de dados, é a questão de funcionalidades, características, esse tipo de coisa. Então ele mostra para você, ó, por exemplo, ele vai te dar alertas a respeito de features que você tem no seu banco de origem que não são compatíveis com o ambiente de destino, caso haja,
né? Quando você está usando, por exemplo, Golden Gate ou Datapump para fazer essa migração, aí o que vai acontecer? Ele vai te sugerir ali alguns parâmetros para otimizar uma situação ou outra, alguma coisa nesse sentido. Se ele vê que precisa corrigir algo para que a migração aconteça, ele normalmente gera alguns scripts. E ele vai falar para você, ó, executa esse script aqui, porque tem esse ponto aqui que a gente precisa acertar antes de começar a migração. Então é uma ferramenta que todo esse trabalho que eu faria de forma manual, ele já vai conseguir fazer de forma automática e, obviamente, vai ser mais rápido, né, de executar. E quando a gente fala de ferramentas para fazer essa migração, existem várias ferramentas, né? Aqui a gente coloca, por exemplo, 5 ferramentas que eu posso usar e, obviamente, cada uma delas atende um determinado tipo de situação. Por exemplo, quando eu falo ali do DMS, né, que é o Database Migration Service, ele é uma ferramenta 100% autogerenciável, ela é uma ferramenta de interface gráfica, porque você vai usar ela diretamente já lá no console da OCI. E ela faz migrações online e offline. E ela faz migrações, por exemplo, só para o Autonomous Database. Então essa ferramenta aqui ela é exclusiva para que eu migre o meu banco de dados de origem para o Autonomous Database. Aí depois, na linha de baixo, eu tenho aqui o Zero Downtime Migration, o ZDM. Então, por exemplo, é uma ferramenta que vai ser gerenciada por usuário. Alguém vai ter que entrar lá e fazer as configurações tal, e apertar ali o play para que ela faça a migração. Um outro exemplo, ela faz migrações físicas e lógicas. Ou seja, eu posso fazer uma migração física, RMAN, né? Backup, Restore ou DataGuard, né? Onde eu fisicamente estou migrando meu banco de dados. Mas ela também faz migrações lógicas, né? Por exemplo, levando só os seus dados ali numa espécie de stream e acomodando eles lá na outra ponta. E aí depois a gente tem aqui as ferramentas comuns de banco de dados, que basicamente é o RMAN, Datapump, Golden Gate, enfim. Também são ferramentas 100% gerenciadas por um profissional, né, por um usuário. E inclusive eu posso, se for o caso, usar só essas ferramentas. Imagina o seguinte, ó, eu quero ter um processo de migração bem direto aqui. Ó. Então eu tenho meu banco de dados de origem, eu vou construir um DataGuard para o destino. Beleza, você vai fazer um DataGuard como você faria para qualquer ambiente. Você configura o DataGuard, deixa ele sincronizando, tá, sincronizou, tá igualzinho. Chega o dia da migração, switch over, vira as aplicações para o destino e está feita a migração. Tem um Enterprise Manager aqui, né, que ele vai ajudar, mas enfim, é mais para processos de integrações e tal. Ele não, pelo menos na minha opinião, ele não vai ser considerado como uma ferramenta de migração. Ele é muito mais uma ferramenta auxiliar do que uma ferramenta que vai alavancar essa migração para você. E por último ali a gente tem, por exemplo, o SQL Developer. Embora você olhe assim para o SQL Developer, você fala, pô, mas isso é ferramenta de programação ali e tal. Ele tem algumas características que a gente vai até acompanhá-las aí nos próximos vídeos, que dá para fazer algumas migrações para a nuvem, algumas migrações, integrações, mas obviamente de fluxos de dados pequenos, né? Se você falar assim, olha, eu tenho uma base de dados aqui que já está na casa dos terabytes, esquece, não vai rolar com SQL Developer. Aí precisa usar RMAN, DataGuard, ZDM, enfim, vai precisar de ferramentas mais potentes. SQL Developer é para pequenas integrações, imagina assim. A questão de compatibilidade. O que acontece? Quando eu olho esse primeiro quadro aqui à nossa esquerda, eu tenho as versões disponíveis na origem e que eu posso migrar para as versões correspondentes no destino. Então, por exemplo, tudo que eu tiver de Oracle 11, 12, 18 e 19 dá para migrar para o OCI. Lembra que no material da prova vai falar que o Oracle 11 pode migrar, mas na realidade, a partir do momento que eu gravo esse vídeo aqui, que é fevereiro de 2024, já não aceita mais, né? E no destino eu poderia ter lá o Oracle 11, 12, 18, 19, 21 e também no momento que eu gravo esse vídeo já tenho 23 disponível, é que eu não deu tempo de colocar aqui na apresentação. E eu posso fazer, por exemplo, olha esses checkbox aí que estão passando na tela. Eu posso fazer, por exemplo, migrações que são do tipo cross-version. Como assim? Posso sair de um Oracle 11 e migrar direto para um 19, se fosse, por exemplo, uma migração com Datapump.
Ué, gera um dump na versão 11, leva lá para o 19 e importa. É uma migração de versão cruzada, né? Tá saindo de uma versão, já está chegando em outra. E a gente também pode fazer migrações de ambientes que são não CDB para um ambiente que vai ser PDB lá dentro da OCI, né? Porque às vezes você fala assim, meu banco é 11, eu quero migrar para um 19. Lá na OCI o 19 ele já vai ter que estar como multi-tenant, então vai precisar ter um PDB lá. Dá para fazer esse tipo de migração. Mesmo que, por exemplo, seja 19 para 19, mas o 19 da origem não é multi-tenant, só que o 19 do destino é multi-tenant. Então dá para fazer esse tipo de migração também. E aí, uma vez que eu acertei a compatibilidade, aí, a questão das versões, quais tipos de banco de dados que eu posso ter lá na OCI no destino? Aí esse último quadro aqui à nossa direita, ele vai basicamente voltar lá no segundo slide dessa apresentação. Lá na OCI eu vou ter um DBCS, né, que é um banco de dados como serviço. Esse banco de dados como serviço, normalmente ele é uma máquina virtual que você acessa lá. Mas a OCI ela também te dá uma outra opção, que é o que a gente chama de bare metal. Se você quiser, você pode ter um DBCS, um banco de dados como serviço, virtualizado também, porém o hardware ele é dedicado para você. Você não compartilha o hardware com ninguém, né? É uma alternativa. Pode ser um Autonomous Database, como a gente já tinha discutido, né? E aí também o Autonomous Database ele vai estar numa infraestrutura dedicada ou compartilhada, e pode ser o que a gente chama ou de ATP, que é o Autonomous Transaction Process, ou ADW, que é o Autonomous Data Warehouse. E também pode ser uma Exadata. E aí pode ser, por exemplo, os dois modelos de Exadata que existem lá. O Exadata da própria CI, que é o que a gente chama de Cloud Service, e também pode ser a Exadata Cloud at Customer, que aí é como se fosse a nuvem, porém ela está dentro do data center do cliente. Um fluxo macro aqui, se você imaginar o seguinte, preciso migrar um banco de dados para a OCI. O que eu preciso fazer? Bom, primeira pergunta, qual solução de banco de dados vai ter na OCI lá no destino? O que eu vou usar lá? Vai ser um DBCS, vai ser uma Exadata, vai ser um Autonomous Database? Por que tem essa pergunta? Porque a resposta dela vai estar diretamente ligado ao meio que eu vou usar para fazer essa migração, a ferramenta que eu vou usar, né? Quero migrar para o Autonomous, é um jeito. Quero migrar para um DBCS, é outro, né? As ferramentas vão direcionar isso. Então, a primeira coisa é entender o que vai ter no destino. Uma vez que eu entendi, aí eu caio para a etapa de planejamento. O que é o planejamento? Analisar a origem e ver se ela se acomoda no destino. Lembra lá do CIPATIC, né? Que é aquela ferramenta que vai fazer análise no seu banco de dados e ver se ele é compatível para o lugar que você quer chegar. Passei por essa fase, como que eu vou fazer essa migração? Qual ferramenta que eu vou usar? Vou usar DMS, ZDM, RMAN, Golden Gate, não está escrito ali, mas poderia ser um Datapump, enfim, eu tenho que entender qual ferramenta vai ser usada para que esse processo de migração aconteça. Depois, preciso entender, está migrando só o banco ou vão migrar as aplicações também? Por que essa pergunta vem agora? Porque isso vai estar diretamente envolvido com a questão de comunicação, com a questão de redes, né? Vou precisar mexer em security groups, em TNS names, esse tipo de coisa? A gente precisa saber disso. Uma vez que eu respondi todas essas perguntas, é preciso validar o processo. Eu vou revisitar todo aquele planejamento, ver se realmente aquilo, se está certo, e se tiver tudo de acordo, aí sim a gente vai fazer a nossa migração, certo? Basicamente essas são as perguntas que você precisa fazer para que você desenhe o fluxo da sua migração. Esse primeiro vídeo a gente acabou falando assim de um modo bem geral, bem genérico, para a gente entender de uma forma geral e genérica também como é feita essa transição para a nuvem, como que você vai desenhar essa jornada. A partir dos próximos vídeos, de uma maneira paulatina, a gente vai começar a falar das ferramentas, como que a gente usa, qual que é o papel dessas ferramentas, o que elas têm de recursos, esse tipo de coisa. Esse é só o primeiro vídeo de uma série que vem vindo aí e eu espero poder ajudar bastante. Se você gostou, eu tenho aqui algumas informações adicionais. Se você quiser saber mais
a respeito do nosso conteúdo. Tem aí a nossa plataforma de treinamentos, tem o LinkedIn, tem o Instagram, enfim, maneiras da gente se permanecer conectados aí e trocar conhecimento, trocar informação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero poder ter ajudado você um pouquinho pelo menos, né? E se você gostou, eu queria te pedir que você desse aquele like para que esse vídeo seja propagado para mais pessoas e que mais pessoas tenham oportunidade de assistir, certo? Fica com Deus, um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!